Voltamos, Brasil! Olha, presta atenção que essa pauta agora é um assunto muito importante. Quando a gente fala de sobrepeso, obesidade mórbida, é assustador, gente. A gente tem que prestar muita atenção, tá? Porque as nossas crianças, infelizmente, a gente está ultrapassando a obesidade mórbida nos Estados Unidos. Isso é alarmante, isso é muito preocupante para todos nós, né, mães, e para os médicos, principalmente ela, doutora Maitê Pimentel, endocrinologista, vem falar para a gente hoje sobrepeso, quando vira problema. Bem-vinda, maravilhosa. Muito obrigada. Então, você falou mesmo, porque não assim, é, menina? a obesidade infantil no Brasil está passando de 33%. É muito assustador. E os adultos, 68% têm uma elevação do peso. 68% já? Sim. E a gente sabe que essa obesidade não é só questão a estética, é isso que a gente veio falar hoje. É saúde. É saúde, né? Então, a obesidade está altamente vinculada ao aumento de diabetes tipo 2, hipertensão, infarto, derrame, artroses, apneias e até pedra na vesícula, por exemplo, está vinculado, né, ao aumento de peso. Então, existem mais de doenças, patologias associadas ao aumento de peso. Meu Deus do céu, é alarmante, né? É preocupante. Eu queria que você explicasse pra gente, então, olha, gente, ela presta atenção, médica assistente da Liga de Síndrome Metabólica do Hospital das Clínicas. Então, essa tem conhecimento da causa, vivencia isso todos os dias da vida dela, com certeza. E por que algumas pessoas têm dificuldade para emagrecer? Porque tem gente que tenta e não consegue. E não consegue. E às vezes até gera uma frustração, né? Sim. E muitas pessoas e até médicos veem a obesidade não como uma doença, mas sim como uma preguiça, a pessoa não tem força de vontade para conseguir. Não é nada disso. A gente tem mais de 200 genes envolvidos em obesidade, mais de 20 hormônios que interferem no metabolismo de engordar ou emagrecer. Disbiose intestinal, o intestino é 30% do nosso peso. Não dormir direito, 20%. Nossa. Padrões de comportamento psicológicos, tudo, de ser beliscador, compulsivo, tem a ver tudo com a questão do peso. Então, quando a gente fala, eu vou querer emagrecer, a gente primeiro tem que fazer um check-up hormonal, a gente tem que ver o hábito de vida, organização, disciplina, existem as dietas, existem também os exercícios, mas avaliar como um todo. E hoje a gente tem medicações incríveis, diferentes do que a gente tinha antigamente, só das anfetaminas. A gente avalia o paciente como um metabolismo e a gente tem a oportunidade de ajudar, uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, de chegar ao peso ideal para a saúde. Começando a preocupar também, né, na infância, né? Essa obesidade na infância que já está alarmante. E essa obesidade, ela vem de padrões, né, das crianças muito sedentárias, de estilos de vida de workaholics, então os pais correndo, às vezes são os avós que cuidam dessas crianças. As porcariadas em casa, está no alcance, né? E tudo é na vida fácil, então é isso que a gente tem que começar desde pequeno, uma reeducação, para não ter uma obesidade. Obesidade infantil tem uma facilidade de você se tornar um adulto com essa tendência. E como que está hoje a realidade aqui, você que trabalha aqui em São Paulo, do sobrepeso? O que é considerado sobrepeso e quando é considerado já a obesidade? Para as pessoas entenderem. Então, qual o alarmante, assim? E se a classificação de obesidade 1, 2, mórbida e sobrepeso vem do IMC, do peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, quando você tem acima de 27 desse número, já se começa um grau de sobrepeso de obesidade, né? Acima de 40 é obesidade mórbida. Mas isso também não é tão relevante hoje em dia. Sim. Por quê? Porque se você coloca uma pessoa musculosa e faz esse cálculo, vai vir obesidade. Então, o certo é medir a cintura abdominal, mulheres até 80, homens até 94 e fazer uma bioimpedância, que você vê a porcentagem de gordura e de musculatura. Não necessariamente na balança um peso mais alto significa que não tem saúde, pode ser massa magra e não massa gorda. Ô, doutora, tem uma barriga que preocupa, né? Que todo mundo fica pensando, aquela barriga que tá mole, dá gordura. A preocupante é aquela barriga dura, né? Aqueles homens que parece que engoliu uma melancia, né? Justamente. Tem homem que parece que engoliu uma melancia. Então, aquela barriga, gente, aquela gordura visceral ali, é muito preocupante, né? Que essa gordura é exatamente a dura, né? Que você palpa e ela é dura, que chama-se síndrome metabólica. Então, o padrão tem várias classificações, mas mulher em casa,
Pega a fita métrica, se tiver entre 80 e 88, tá bom. E homens, de 94 a 102. Cada 1 centímetro a mais desse número, a gente aumenta em 2% o risco de infartar. Sério? Então, a mulher está de 80 A 88. até 88 na cintura. Se passar 89 e 90, você já Gente, tem um antigamente a risco. gente tinha 60, né? A medida, lembra? Nossa, A né? A medida era 60, cinturinha. era cinturinha de pilão antigamente. Hoje em dia já está no 80 até 88, é normal. E os homens, De 94 a 102 é o padrão de normalidade. limite até 102. Isso. Que já está muito também, né? Então, Já tá muito, vamos né? colocar Então, 100. Feito, hein? Quando altera esse metabolismo, quais são os exames, quais as precauções, como que a gente pode cuidar para evitar chegar numa obesidade? perfeito. Então, passou um pouco do limite, a gente tem as estratégias de dietas, por isso que hoje se fala em jejum intermitente. E aí, isso é dieta, né? favorável? Essas... VLCD, isso sim, a gente tem várias dietas hoje em dia metabólicas em que a gente pensa não em dieta do ponto, mas em produzir corpos cetônicos, que são células que comprovadamente elas diminuem a gordura, inclusive essa gordura visceral. Aí a gente tem regularização dos hormônios, não só tireoide, mas cortisol do estresse, prolactina, insulina, adrenais, a gente tem várias coisas. Nós temos disponíveis os hormônios da saciedade hoje em dia. Tem hormônio para saciedade? Tem. Tanto é que hoje em dia já foi aprovado nos Estados Unidos, vai chegar no Brasil, uma medicação, né, semaglutida de 2,4, em que as pessoas perdem 15% do peso. E com uma estratégia em que não mexe com a cabeça, não cria dependência, não dá rebote de voltar a engordar. E o rebote? O rebote é uma coisa preocupante, né? Porque tem gente também que tem uma facilidade de emagrecer, mas de repente, sei lá, em menos de um mês parece que engorda tudo novamente. Por quê? Só 20% das pessoas que perdem 10% do peso fazem a manutenção e continuam com o peso. Por quê? Nosso corpo é esperto, ele quer energia, ele quer caloria. Então, a partir do momento que você perdeu peso, ele vai ter mecanismo contrarreguladores para te voltar a engordar, porque ele quer estoque de energia. E por isso que você tem que fazer manutenção, você tem que acelerar o metabolismo. Uma das técnicas é ganhar massa magra, musculação. 5 quilos a mais de músculo, você perde 500 calorias a mais por dia. Então, isso é uma técnica. Existem remédios para acelerar o metabolismo e até naturais. Né? Então, a gente sabe que pimenta, o chá verde, mas isso tem que ser numa proporção, às vezes a gente põe até em cápsulas para dar certo. Dormir bem, continuar fazendo dietas, estímulos diferentes. Água, muita água também. Muita água, 2 a 3 litros por dia. E segredo de tratar a obesidade, quem tem a tendência, é rotatividade. Então, as células querem te engordar, você tem que ir mudando estímulos, tanto de exercício quanto de dieta e comportamentos para você manter o peso. Não pode acomodar, né? Não pode acomodar. Não pode acomodar, né? E, doutora, as pessoas quando acordam, né? A refeição mais importante é o café da manhã, que a gente sabe, né? Sim. Mas um dos erros que a gente faz também, primeiro os 3 inimigos são brancos, né? Sal, farinha branca e açúcar, né? Que falam. Elimina esses 3 que você consegue começar a dar uma controlada no peso. Sim. E quando come, que você acorda, né, que você está aí dormindo, digamos 8 horas, nem todo mundo dorme 8, mas vamos falar de padrão. Se você ficar dormindo 8 horas, quando você acorda, se você comer um pão francês conhecido, vai ter um ataque, né? Do pâncreas para insulina, né? Vai dar um pico de insulina, então você vai ganhar peso ali, porque o corpo está reconhecendo que você está precisando que libere mais insulina, porque é açúcar que você injetou. Então você pensa assim, estou comendo só um pão, mas não é um pão. O organismo você está comendo açúcar. Sim, o ideal depois de 8 horas, né? Justo, para quebrar um jejum sempre é mais proteína que a gente indica, porque justamente os carboidratos e doces, eles dão pico de insulina. Isso faz o pâncreas liberar muito mecanismo e aumentar a grelina, o hormônio da fome, e reter gordura, porque isso aumenta também o pico de cortisol. Então tem tudo uma técnica, às vezes você come a mesma coisa que a outra pessoa, mas com horários diferenciados e com a qualidade diferente, assim, a proporção, você consegue até acelerar mais o metabolismo. E pessoas que têm o metabolismo acelerado, hein? Você sabe que gente, tem um monte de gente que vai no consultório para engordar. Sim. E dá uma raiva, né? Maravilha. Você fala, você veio aqui para engordar, vai no restaurante. Mas não, a massa magra é muitas vezes difícil de conseguir. É difícil, não é? Então, quem tem esse catabolismo, um corpo acelerado, eles têm muita dificuldade de ganhar peso. Da forma sadia, né? Come e tá ótimo, nada acontece, né? Você vê?
E é mas difícil, assim, né? São poucas pessoas, né? Sim, aí você também tem que avaliar esse metabolismo, aumentar a quantidade de proteína. E para esses pacientes é imprescindível fazer atividade física anaeróbica, musculação. E qual é o segredo do sobrepeso para a gente evitar? Para quem está em casa aí que de repente não tem acesso, não está indo na academia, mesmo para dentro de casa. O que a gente deve eliminar, doutora? Hoje em dia tem muito acesso a Sim. informações, então é o que você falou. Muito líquido, fazer atividade física no mínimo 3 a 4 vezes na semana, de 45 minutos, em que o coração acelere. Tem que passar de 30% do basal para queimar a caloria. A gente tem que evitar ao máximo as coisas que viram açúcar rápido. Então, carboidrato simples, o pão francês, o macarrão, o arroz branco. Gente, o arroz branco é o grande vilão, inclusive, da diabetes, então a gente tem que tomar cuidado. Aumentar proteínas, quanto mais proteína, mais saciedade a gente tem no cérebro. Então a gente sai de uma churrascaria, você fica sem fome 4, 5 horas. Se você come um pão de queijo, uma fruta que tem frutose e A glicose... frutose também é açúcar, né? É açúcar, você em 2, 3 horas vai querer comer. Então eliminar muitas frutas e principalmente a jantar. Quando Jantar é terrível, né? deitou e dormiu, o metabolismo caiu para 30% do basal. É o horário que a gente engorda 3 vezes a mais. 3 vezes a mais engordamos quando dormimos? Então, à noite é hora Olha, mas de não proteína. pode também, né? Vamos falar a verdade, né? Encher a barriga de arroz, feijão, macarrão e parar. Você vai dormir, você não vai queimar, né? Mas é quem pode, né? Os magrelos que pode, né? Porque assim, você come, mas assim, se você vai dormir e não faz nenhuma atividade, nenhuma caminhada, não tem o que fazer, não tem nem digestão. Sim, a gente É precisa de... ganhar peso. E ainda come gostoso, relaxa, Não, deita, na vê uma paz. coisa na televisão e Vai capota. comer mais uma pipoca também, né? Não é uma pipoca, a gente não consegue comer pipoca, é um balde, né? E pior que é beliscador. Tem gente que chega à noite e que começa a E aí, formiguinha, esses né? que ficam atacando a geladeira à noite, hein? Esses são os compulsivos, né? Então... Chocolate, né? Tem pequenas coisas, gente, que parece que não, mas que cria vício, cria dependência do organismo, né? O chocolate é um, né? Sim, e açúcar e carboidrato gera uma compulsão Dá uma alegria, alimentar né? Quando e come, dá não é? vício, né? Porque você justamente uma saciedade, aquela liberação de endorfina, dopamina e serotonina. Mas isso aí você consegue se fizer uma bela caminhada, você consegue, isso é prazeroso, né? Melhor momento na hora que você toma um banho. Justo. E lotar o cérebro de proteína, essa é a grande dica. E qual é o segredo para quando você está no sobrepeso para não virar obesidade mórbida? A gente tem que falar um pouco dos cuidados também e os riscos que pode acontecer com a sua saúde. Tá. Quando a gente está no sobrepeso, é um alerta já. É igual quando está no pré-diabetes, é um alerta para que isso não vire uma coisa mais grave. Então, procurar geralmente um auxílio aí de um médico para dosar todos os hormônios, regrar essa alimentação, existem vários tipos de dieta, cada um é de um jeito, cada um é um indivíduo e pode procurar Mas melhor. não é melhor procurar um médico? Porque assim, a gente fica seguindo as dietas da moda, e nem sempre a dieta que é boa para você vai ser boa para mim. E se tiver faltando uma vitamina? E se Tem seu corpo coisas está que você não precisando de pode. vitamina? Exatamente. Pesquisar desbioses, as causas de intolerâncias alimentares, dormir com qualidade, né? Fazer atividade física. É o que todo mundo sabe, o que todo mundo fala. A gente sabe o que tem que ser feito. O que falta, às vezes, é a disciplina e a organização para dar o start para tudo isso. Não é prazeroso, né? Vamos falar, a academia é complicado, tá? Faz frio, faz não sei o que tem, é doraiada, mas tem que fazer, né? O corpo precisa de se movimentar, né? E depois que você começa e tem aquela liberação de hormônios, endorfina, você sente prazer. Isso na medicina a gente tem até estudo Com quanto científico. tempo começa essa sensação de prazer? 4 meses. Então, Eu estou nos 2, então falta 2 meses ainda para eu entrar na fase do prazer. Estou só na fase da dor ainda. o sacrifício. Mas você já começou, né? Depois do exercício, você não sente aquele, Sim. que alívio, que Depois do sensação banho é maravilhoso, né? É muito gostoso. Mas isso é um militarismo, que a gente tem que ter regra até conseguir o cérebro se adaptar como se fosse uma rotina, tudo isso. Demora o cérebro? Demora de 4 a 6 meses. O cérebro precisa de tudo isso? E quando você para de fazer, olha que injustiça o nosso corpo. Em 3 semanas você já se adapta e não quer mais fazer. Ó, que sacanagem. 3 semanas? Você vê como que é, né? Parece que é tudo trabalhado para jogar contra, né? Sim. E qual o alerta que você dá para as mães hoje, para as famílias no geral, que no meio de uma pandemia, que está todo mundo só na internet, né? Sedentarismo dominando, qual o alerta para vocês que trabalham com a saúde? A gente vê que essa correria é que faz com que as pessoas não se cuidem de forma correta.
e não percebam o caminho que os filhos estão levando. Então, não é só ver a lição de casa, dar bronca, dar o banho e levar para um lugar para passear. É falar não. O não é um não de amor. Então, muitas vezes as mães falam, pode, deixa, é o tablet, é comer do jeito que quer, para às vezes, é mais fácil, né? A criança ficar feliz. O segredo é não comprar, né? Mas, na verdade, é uma educação que vem de casa, inclusive alimentar, que a gente vai levar para o resto da vida. Oh, maravilhosa, amei você, volte 1000 vezes, tá? Se não Muito puder, obrigada. 999 tá ótimo. Será um Doutora prazer. Maitê, rede social, como que a gente pode encontrar você? Meu Instagram é Maitê_endócrino, o THE, então é MAITHE_endócrino, e o meu site em que tem informações de saúde, www.endoc.com.br. Obrigada, viu? Gratidão, viu? Muito obrigada. Eu que Amei estar agradeço. aqui. Obrigada. E para você que está em casa, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, um beijo no coração. E 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz, muita luz para todo mundo. Tchau, gente! Bom final de semana!